Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você ainda não baixou o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, cara. Aproveita que é gratuito, tanto para Android quanto para iOS, e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Não apenas com o time do seu coração, você vai lá e escolhe o Flamengo, você também pode escolher algum jogador para saber, né, nessa lupa de explorar, nessa novidade do aplicativo do OneFootball, e aí você fica por dentro de resultados, notícias em tempo real, resultados em tempo real, calendário, enfim. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Baixe o OneFootball, link na descrição. Galera, vamos falar sobre essa derrota do Flamengo. O Flamengo perde por 1-0 pro Atlético Paranaense. Eu acho que é uma derrota que acaba relembrando a gente alguns tópicos, né? Acaba tendo alguns tópicos importantes que a gente até havia falado anteriormente, e tem alguns pontos assim que a gente pode acabar separando. Quando a gente acabou fazendo a nossa live ontem, eu nem tinha esse número, então a gente estava falando mais por uma impressão. Mas às vezes, né, a nossa impressão ela vai um pouco na contramão dos números. Os números também são importantes para a gente pautar em alguns aspectos, e eles acabam, né, personificando algumas questões. 92 passes errados. Então aquela aparente impressão que nós tínhamos, né, foi confirmada pelos 92 passes errados. O Flamengo acabou errando 92, e aí, cara, quando você fala do passe, que eu considero, não sei vocês, né, eu considero o passe uma condição primária, de fato fica um pouco difícil. Então o Flamengo errou muito, né, sobretudo com os passes. 92 passes já dizem por si só o que acaba sendo o jogo, a falta de controle, a falta de associação, né, falta de... não tem jogo. É mais de um erro por minuto, né? Porque não tem 90 minutos de bola rolando. A bola não rola 90 minutos. Então só pra gente ver como foi muito agravante o desempenho, muito abaixo do Flamengo. Os erros estão muito absurdos, né? Então, pedi só pra vocês, esqueci, deixar o like, que é muito importante, né? Essa curtida, também de se inscrever no canal. Verifica aí se vocês estão inscritos. Tamo junto, obrigado aí pela força. Já tava esquecendo. Então, realmente... fica um pouco difícil quando você tem um número tão alto assim de número de passes. Então tem esse tópico, né, dos erros de execução. A gente vê muitos desses erros. Um outro tópico, vamos lá. Questão de elenco, questão de jogadores. Como a gente viu, foi um Flamengo de muitas mudanças, né? Não dá pra gente aqui dizer, tá certo, tá errado, porque aquilo, a gente não tem o dispositivo Vimo, né? Nós estamos aqui com os números, então pra gente saber o quanto deve poupar, como deve poupar. É mole dizer que não deve poupar muitos jogadores, sobretudo que fazem parte da espinha dorsal do Flamengo ao mesmo tempo. Uma questão lógica, mas eu não sei o quanto realmente esses jogadores. Fato que Paulo Souza substituiu muitos jogadores, mudou muito, o Flamengo descaracterizou e colocou alguns desses jogadores do elenco, que é o tópico importante, porque a gente sabe que o rendimento não é igual, é um rendimento abaixo. Mais um tópico. Um outro, estreia do Pablo. Ele foi o zagueiro do Flamengo, jogou mais central, né, quando o Flamengo tinha a bola, uns três, Arão, ele e o Léo Pereira, ele no centro, obviamente faltando ritmo de jogo, mas isso aí eu acho que é natural. Quem não esperava algo parecido com isso estava imaginando que o Pablo estava jogando. O Pablo não estava jogando, nem na Rússia ele estava jogando, então é natural que ele passasse por demonstrasse esse jogo, falta de ritmo, principalmente na sintético, né? Então a gente já sabe que é um pouquinho mais complicado. E quando o Flamengo, né, estava se defendendo, duas linhas com 4 jogadores, né? Aquele 4-4-2 que a gente já vinha observando. O outro tópico, a repetição de um mesmo sistema de jogo, mesmo com outros jogadores. E aí, quando você fala, por exemplo, de um Léo Pereira tendo que avançar em alguns momentos pelo lado esquerdo para fazer aquele zagueiro construtor, aquele zagueiro organizador, né? E aí é meio esquisitão. É lógico que quando tem um Felipe Luiz ali, é mais intuitivo, né? O cara era um lateral esquerdo, então ele consegue fazer e faz bem aquela função. Agora, quando você coloca o Léo Pereira e segue com o mesmo modelo de jogo, é bem esquisito. Convenhamos que é bem esquisito. E aí a gente levanta o tópico. Então Paulo Souza tem que treinar em duas formas diferentes a equipe, como vai jogar com os titulares, como vai jogar com reservas, e a gente abre um parêntese sobre esse tópico. Quando ele vai fazer isso? Então já era para ter feito, porque agora já não dá mais para fazer, o calendário já não dá mais. Então vai seguir, mas aí os jogadores que entram, eles conseguem cumprir com a mesma função os titulares? Muitas dúvidas, né, que a gente acaba tendo. E entre, né, esses vários pontos, que eu acho até o principal, que entra no tópico escolhas do treinador. Foram de fazer chorar. Marinho aberto pelo lado esquerdo e Lázaro por dentro. Perfeito. A gente sabe, né, como a execução tem sido muito boa do Lázaro com um ala pelo lado esquerdo. Talvez uma das melhores e mais surpreendentes, né? Então você colocar o Lázaro aberto pelo lado esquerdo e o Marinho por dentro, por mais que ele vai ter ali dificuldade, o Marinho também gosta de jogar por fora, mas é pelo lado direito, mas não como um ala, a gente vai falar disso depois. Talvez, né, pudesse, mas
segundo, na cabeça do Paulo Sousa, quando você tem um jogador de área, que o Flamengo jogou com o Pedro, você tem que mudar algumas coisas e você precisa de ter uma amplitude e uma profundidade com um jogador da perna forte naquele setor. Então, né, ele precisa do Marinho, ele precisa do Ayrton Lucas, ele precisa de um jogador canhoto pelo lado esquerdo. Perfeito. Então, para ter o Pedro, o centroavante, é preciso que seja o Marinho o ala esquerdo? Vale a pena fazer isso, então? Eu vou trazer um vídeo para vocês mais à frente que eu vou falar exclusivamente do Marinho e do Pedro. Por mais características, a gente pode substituir esses dois jogadores por nomes diferentes. Pode substituir Pedro por Batistuta, Lewandowski, porque não é o Pedro em si, é a função que ele cumpre na cabeça do Paulo Sousa. Porque eu vejo muita gente pedindo o Pedro, só que às vezes, né, a mídia, por exemplo, os meus colegas da mídia, eles pedem o Pedro, só que eles pedem o Pedro com a mentalidade da formação da tática deles, né? Mas eles esquecem que o Pedro não é da formação dele, é da formação do treinador. Então, só pra gente entender algumas coisas. Então, na cabeça do Paulo Sousa, pra ter um centroavante, precisa de um ponta esquerdo, de um ala esquerdo, canhoto pra dar essa amplitude. Aí tem que ser o Marinho. Vale a pena vale a pena dar esse sacrifício? Enfim, um Flamengo muito quadrado, e aí o Paulo Sousa vai observando que as coisas não vão meio que funcionando. Ele, inclusive, coloca o Lázaro pra fazer o lado por um momento. No segundo tempo ele já muda. Coloca o Everton Ribeiro para jogar por dentro, para ter mais construção, para ter mais qualidade de passe. O Flamengo não tinha passe. E aí as coisas não andam tão bem assim, e ele começa a mexer. Caraca, começa a fazer várias mexidas. E aí ele tira a dupla, João Gomes e Thiago Maia, inclusive foram mal, e aí coloca o Andrés, até entrou melhor, e aí coloca o Gabigol lá, e ele percebe que alguém tem que jogar do lado do Andrés, porque senão ele vai perder meio campo, quem ele puxa? O Diego. Que comprova que o Paulo Sousa fez umas mexidas meio assim, porque ele colocou um cara, inclusive, que ele nem conta. E aí, cara, não é o Diego em si, é o fato de colocar um jogador que ele nem conta, só prova que ele assim, tentou umas coisas, não foi um bom jogo do Flamengo, como eu falei, até com erros de passes, 92 passes errados, e não foi um bom jogo do treinador. O Paulo Sousa não fez um bom jogo. As estratégias do Paulo Sousa não foram boas, talvez faltou um pouco de sensibilidade para entender que o Lázaro estava atuando melhor por ali, o Marinho por dentro. Ele perdeu nas duas vias, a verdade é essa, ele acabou perdendo nas duas vias. Ah, mas em detrimento do centroavante, porque ele quer um jogo mais de associação. Porque precisa, né? Você então, o Pedro vai lá, ele segura, o Pedro ele dá um outro jogo, né? A gente tem que entender que existe uma engrenagem no Flamengo. Essa engrenagem ela ainda precisa de óleo, é evidente. Mas nos últimos 4 jogos, nos últimos 3 jogos, o Flamengo com a engrenagem funcionando. Quando você vai mudando a característica do jogador por setor, né? Você tinha ali o Felipe Luiz, aí tu coloca o Léo Pereira. Ok, tem a necessidade. Tu tira o Gabigol, coloca o Pedro, beleza. Agora a gente tem que entender que a engrenagem vai ficar diferente. São jogadores com características absolutamente diferentes. Então a engrenagem não funcionou, o Paulo Sousa tentou ali ajeitar essa engrenagem, a engrenagem foi ficando cada vez mais dura, cada vez mais rígido, aí foi um Flamengo muito mal. Um Flamengo, então, com uma execução ruim e soluções também muito ruins nesse jogo com o Atlético Paranaense, que temos, né, como um número, uma matéria, assim, objetivo. 92 passes errados. Mas além desses pontos objetivos, alguns subjetivos, que passam até pelo gosto do treinador e por algumas questões do elenco e tal, deficiências que não encaixaram e dificilmente iriam encaixar. Aí a gente deixa um próximo tópico. Será que com esse jogo, com todas essas dificuldades, futuramente o Paulo Sousa vai fazer alguma mudança bem, né, substancial para que isso não seja repetido? Porque vai precisar de utilizar muitos jogadores deste elenco. Não dá para contar com apenas 11, 12 jogadores. Vai precisar, o calendário é muito longo, o campeonato está apenas começando. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar? Enfim, vamos lá, galera. Mas eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo um Pedro e Marinho, só pra gente entender algumas coisas. Tá muito avulso, tá muito gosto pessoal e pouca objetividade de fato em saber de fato o que está acontecendo, como vai acontecer, mais importante ainda. Forte abraço a vocês, a gente vai se vendo aí, se cuidem. Um abração, tchau.